Isaías capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, eu tenho certeza que quando tu falaste essas palavras ao coração do profeta Isaías, nem ele tinha ideia daquilo que realmente iria acontecer, mas ele foi apenas um instrumento usado por ti, para que essas palavras fossem transcritas e faladas ao povo de Israel. Hoje nós temos o privilégio de conhecer toda esta profecia na prática, porque ela já se cumpriu, e ela continua se cumprindo na vida de todo aquele que tem um encontro com Jesus no seu coração. Por isso, Pai, nessa noite, nós te pedimos que essa palavra reavive o dom, reavive a esperança, reavive a alegria, Senhor, de quem sabe que esta palavra é fiel e verdadeira, e que esse menino não é mais um menino, mas ele cresceu, tornou-se um homem, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai, intercedendo pelas nossas vidas hoje. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Como eu disse, amados, o próprio profeta Isaías não tinha a real ideia da dimensão do que ele estava profetizando ao povo de Israel. Na verdade, algumas centenas de anos se passaram, só 400 anos passaram sem que Israel tivesse uma voz profética no seu meio. Na verdade, Isaías estava falando de algo ainda muito distante dos seus dias, mas ele falou com uma propriedade, ele falou com riqueza de detalhes, porque não era a boca de Isaías apenas que estava envolvida nesta profecia, mas ela estava vinda do coração de Deus para o coração do povo de Israel e para o nosso coração hoje. Por isso, esse Deus tremendo que fala a um homem, capaz de revelar a ele detalhes de algo que vai acontecer lá na frente, esse Deus tremendo ainda hoje manifesta o seu amor, a sua salvação, a sua graça, a sua misericórdia na vida de todo aquele que abre o seu coração para o Senhor Jesus.
Hoje nós teremos o privilégio de ouvir crianças cantando e encenando a respeito do nascimento de Jesus. A palavra de Deus diz que dos pequeninos, das crianças, Deus tira o perfeito louvor. Hoje, quando eu estava pensando sobre essa apresentação que teríamos à noite, eu disse: Senhor, como é bom nós termos crianças anunciando, né, o nascimento do Senhor Jesus, porque eles são a igreja do amanhã, eles são a esperança que se renova na vida da igreja. E ai da igreja, se não for as crianças que hoje estão crescendo dentro da casa do Senhor, porque elas são uma resposta de Deus à palavra de fé e de esperança que Deus tem implantado em nossos corações. Alguns são seus filhos, né? Alguns são netos de pessoas, de irmãos que estão hoje aqui, talvez sobrinhos. Você, como tia ou como tio, foi convidado para assistir aquilo que os seus sobrinhos vão estar apresentando hoje aqui. Mas eu queria que você tirasse os olhos de sobrinho, de neto, de filho, e você entendesse que o que eles vão apresentar hoje aqui é algo que vem do coração de Deus para o nosso coração. Amém, igreja? É algo que vem do íntimo de Deus para as nossas vidas. Quando Deus revela essa palavra ao profeta Isaías, Israel estava vivendo um período negro, um período de trevas, um período de afastamento de Deus. E ele começa a falar de uma alegria, ele começa a falar de uma esperança, ele começa a falar de vitória, ele começa a falar de despojos que eles iriam receber, como a alegria de alguém que vence uma batalha e recebe os despojos dessa batalha vencida. Amados, ainda hoje, essa é a mesma esperança que nós temos em Cristo Jesus. Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, principalmente no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, e mais em particular ainda em São Gonçalo, né? Eu começo a lembrar daquilo que passava o povo de Israel. Eles estavam sem esperança. E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, mergulhada em violência, mergulhada numa crise já de 4 anos, né, por causa de corrupção na área do governo. E aí há pessoas com quem você conversa, que você diz assim: você tem esperança de que vai melhorar alguma coisa? Aí a pessoa diz assim: eu não tenho mais esperança, né? Daí é para pior. Amados, aqueles que têm Jesus no seu coração, sempre nesse coração habita a esperança. E não é a esperança apenas de um governo melhor, de tempos melhores na nossa sociedade, não. É muito mais do que isso. É a esperança de que Cristo em nós é a garantia, é a certeza de que nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que tem nos amado. Amém, igreja? Então, quando a gente vê crianças cantando, é como um renovo de Deus nas nossas vidas, para que essa esperança torne a acontecer. Se por algum motivo, nesses últimos tempos, meses, dias, né, ou nos últimos anos, você sofreu perdas, sejam elas quais forem, eu tenho certeza que Deus é aquele mesmo que disse através de Jesus e deixou relatado através do evangelista João: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, o desejo de Deus não é que a gente viva olhando só para a calamidade, a angústia, a necessidade, os problemas, a violência. Não. O desejo de Deus é que nós tenhamos, como disse o apóstolo Paulo, uma viva esperança. A esperança do povo de Deus é essa que Isaías está relatando aqui. Ao povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Ou seja, Isaías está falando aqui de esperança e de alegria. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus
através de tudo que você vai ver e ouvir nos lábios das crianças. Esses lábios que Deus disse que deles Deus tira o perfeito louvor. Que essa palavra cantada, que essa palavra vinda dos lábios dessas crianças, entrem no teu coração como palavras de fé e de esperança, palavras de alegria, porque eu tenho certeza que Deus tem levantado na nossa nação, chamada Brasil, um povo que há de vencer todas essas adversidades. E eu digo a você que a mudança que está acontecendo no nosso país, ela está sendo promulgada pela igreja. O povo de Deus está sendo responsável pela mudança que está acontecendo nos últimos dias e que vai continuar a acontecer, né? Pela primeira vez nós estamos vendo homens e mulheres de Deus tomando o poder e os primeiros lugares na nação. Pela primeira vez nós estamos vendo oração sendo feita através das TVs, né, do nosso país. Muitas vezes TVs que não gostam de filmar oração, mas que estão sendo obrigadas a filmar e a transmitir o povo de Deus orando. E eu digo isso à igreja, irmãos, isso é uma esperança que Deus tem implantado em nossos corações, não apenas de um Brasil melhor, mas de uma nação que começa a despertar para a necessidade de buscar a Deus em primeiro lugar, de ser o primeiro ato de governo uma oração, de ser o primeiro ato após a vitória uma oração. E de lá para cá, muitas orações já foram feitas e vão continuar sendo feitas, não só pelos que estão nos lugares de governo, mas também pela igreja. E eu quero fazer um pedido a você como cristão. Se você orou na eleição, continue orando agora a partir do dia 1º de janeiro ainda mais. Por quê? Porque a batalha contra as trevas, irmãos, não será fácil. Deus quer realizar a sua vontade no meio do seu povo. Deus quer nos dar tempos diferentes na nossa nação. Mas o império das trevas não deixará isso barato. O império das trevas não deixará o povo de Deus ficar à vontade. Até porque a profecia da palavra de Deus é que a igreja estaria esmagando a cabeça da serpente. E que essa serpente tentaria morder o calcanhar da igreja. Ou seja, há uma batalha sendo travada. Mas por causa das crianças, porque a nossa esperança como pais e avós está sempre depositada nos nossos filhos e nos nossos netos. Eu estou vendo lá na galeria, turminha lá do Vida Kids, eles estão vindo das salas, estão se acomodando, porque eles também vão assistir o evento hoje juntamente conosco. Aí, criançada, tudo bem em cima? Criançada do Vida Kids, tudo bem? Amém? Pois é, hoje a igreja de vocês é em cima, tá? Vocês vão assistir conosco. A nossa esperança como pais e como avós é sempre depositada na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas eu peço à igreja que com coragem, com amor, com determinação, com alegria, com persistência, com perseverança, corramos a carreira que Deus tem nos proposto, e que esse seja um Natal diferente, o Natal da esperança, o Natal do renovo de Deus dentro da sua casa, o Natal da bênção de Deus dentro da sua família. Reúna a sua família na noite de 24 para 25 e celebre o Natal. Mas quando chegar no dia 25, irmãos, que é o dia do Natal, nós teremos uma grande celebração aqui. Aí as famílias vêm de todas as casas e se reúnem aqui na casa de Deus, para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, a unção de Deus, esteja sempre sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje de manhã
eu falei à igreja sobre a importância de preservarmos a palavra de Deus. Por quê? Porque vivemos num mundo que quer abafar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está presente em todos os lugares. A palavra de Deus está presente no coração do seu povo. E hoje de manhã eu estava dizendo, o aplicativo que a gente lançou é mais uma forma da gente preservar a palavra. Versículos, textos, mensagens, coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na igreja, vão estar nesse aplicativo. Para quê? Para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Se as trevas estão usando a internet para matar, roubar e destruir, a igreja tem que usar para edificar, para salvar, para libertar, para curar e para alcançar vidas em nome do Senhor Jesus. Amados, você está numa igreja que não está morta, essa igreja está viva e ela está produzindo frutos para a glória de Deus. E por isso, nessa noite, nós vamos ouvir as nossas crianças e quando terminar a apresentação das crianças, eu quero orar pela sua casa, pelas nossas famílias, para que esse seja o melhor Natal que você já teve na sua família. Seja um final de ano abençoado.